com Cloud GPT, que eles dão de ideia pra fazer pra escola. Porque escola é muito vago também, e ainda E tem muita coisa, né? interessante pode ser pra, não sei, uma coisa que eu visualizo, por exemplo, é fazer rematrícula ou matrícula de aluno. Uma ideia legal, por exemplo. Isso, o GPT já me deu umas ideias assim ontem. Rematrícula, agendamento de reunião com pais. Isso, nossa, uma das coisas legais é disparo de e-mail ou WhatsApp, por exemplo, avisando que tem alguma reunião importante na escola. Isso, Aí isso. vocês iam ter uma base de dados de todos os pais, né? Os alunos e fazer um envio para eles, em vez de. Porque normalmente, pelo menos é escola de criança mesmo, né? Tipo, É, ensino médio escola fundamental. infantil, é. Uhum. Então, no caso, as escolas mandavam, imprimiam bilhetes, entregavam para os alunos e eles entregavam para os pais. Só Aham. que às vezes tinha aluno que não Que dava. entregava, ou esquecia, ou não queria mostrar pro pai, então aí a escola começou a avisar os pais, só que manualmente, né? Então é muito pai mesmo. A primeira ideia minha Então, foi essa aí mesmo, disparo de mensagem uhum, mesmo. E eu já tenho aquele fluxo lá de disparo que eu estava vendo com você, então já posso montar alguma coisa já e mostrar para ela. uhum. Beleza, mano, valeu. Bom dia, Liz. Eu lhes dei ideia também, atendimento, gestão de grupo, talvez importante, suporte e orientação. Uma coisa legal também, a minha escola tinha um AVA, né? O ambiente virtual Ambiente lá de virtual. aprendizagem. Isso. Se conseguisse integrar de alguma maneira, sabe? Alguma IA lá para ajudar os alunos, nossa, ia ser bem bacana mesmo. Pra Hum, fazer, tipo, pra ter assim, só que isso aí já é um pouco mais. mais E isso já é, corrido, mais falando a difícil. verdade, isso aí já é um projeto de implementação bem caro, É. porque é uma coisa bem complexa mesmo. Mas se você conseguir deixar uma IA rodando lá, integrado no AVA, para dar suporte aos alunos, tipo, não sei qual módulo fala sobre, não sei, células do corpo humano, aí a IA vai lá e sabe, entendeu? Tipo, tem essa base de conhecimento para dar as respostas e facilitar o uso. Ah, entendi. Eu vou mandar para ela, vou colocar um pouquinho de mel na boca dela, eu vou colocar, fazer aquele de disparo de mensagem que eu já estava montando. E vou Uhum. montar alguma coisinha aqui e mandar para ela, só para ela ter uma ideia do que dá para fazer. Sim, o que você pode fazer é criar no Supabase, bem simplesinho, tipo, a mensagem e a data de envio. Então, reunião dos pais ah, dia 5. Não sei agora dia 7, vai ser dia 25. Aí você faz um disparo de um aviso uma semana antes, entendeu? Tipo, ó, semana que vem, dia tal, reunião dos pais. Um dia antes também avisando, tipo, porque é bom lembrar, porque as pessoas realmente esquecem. A correria do dia a dia, né? Então, os pais realmente esquecem, então é muito bom lembrar, tipo, com antecedência, um dia antes, como se fosse uma clínica médica mesmo. Aham. Amanhã tem reunião dos pais. Aí no dia, hoje reunião dos pais, não esqueçam. Ou pelo menos, para facilitar até mais, para não ficar fazendo disparo para muita gente, tem escolas também que tem grupo de pais. É mais difícil hoje em dia, só que ainda tem bastante que tem grupos de pais. E aí lá eles mandavam mensagem manualmente, ficava mais fácil. Só que aí automatizando, eles conseguiriam, por exemplo, colocar em algum lugar esses compromissos que tem durante o ano inteiro e você só fazer o disparo. Ah, Seja entendi. numa planilha, seja em alguma interface que você desenvolvesse no Logo, por exemplo, também, ia ficar bem legal. Bom, vou dar uma pesquisada aí mais a fundo aí, ver se eu mando alguma coisa para ela. Uhum. Valeu, hein? Valeu, Luiz. Valeu, Gabriel. E isso aí é bom que, dependendo, tu consegue partir para algum SaaS, porque a escola é escola, né? Escola tem muitas. Tem, Então é um nicho exatamente. realmente. Isso aí. Bom dia aí, Leonardo também. Chegou agora. Tá quietinho, o pessoal tá sem dúvida, sem problema, assim que é bom. O bom é que vai passar rápido. Aham, isso aí. Eu, é, só compartilhando mesmo, por exemplo, pra vocês verem como é que é, né? A curva de aprendizado de cada um é diferente, os conteúdos também. Vai ser a primeira vez em um projeto que eu tô pegando aqui na Maven que eu vou mexer com a API oficial, nunca tinha mexido antes. Eu tô na fase de estudos aqui, vendo vídeo, pesquisando, entendendo como é que faz.
E vai ser bom eu fazer porque eu consigo gravar vídeos sobre a API oficial também para a comunidade futuramente. Ah, é bom, hein? É muito cliente não. Eles querem por tudo usar a API oficial, aí não tem o que fazer, né? Usa. A gente avisa o custo e tudo mais, porque a galera acha ainda que é garantia de blindagem se você usar a API oficial. Ah, não vai cair nunca, mas os mesmos cuidados que a gente faz para APIs não oficiais, tipo Evolutions e API, a gente tem que fazer também para a API oficial, principalmente para a API oficial, na verdade. Gabriel, É, bem, é engraçado, é porque é a cabeça do cliente mesmo. É porque é falta de conhecimento mesmo. Eles realmente acham só porque é oficial vai se blindar e nunca vai perder número, Não, essas aí, coisas. aí que eles estão monitorando mais ainda por ser oficial, né? É, exatamente, esse é o ponto. Gabriel, Pode falar disso. é bacana você ter comentado sobre isso, porque eu tô com um cliente que é aquela coisa, né? O cliente fica trazendo toda hora uma coisa diferente. Aí ontem ele sugeriu que eu falasse com o pessoal da Como, para o pessoal da Como entender o que que eu estou fazendo, para a gente entender com eles o que poderia ser feito, porque também ele tem interesse em migrar para a API oficial. Aí vai lá o Uhum, Luiz, né? Preparar todo o discurso, né? Falar que é API oficial, não é a API em si que vai evitar banimento, né? Não é a API que vai ocasionar esse tipo de segurança, né? No caso deles é segurança, né? Que está muito sim. relacionado à questão da forma de utilização, né? Então depois e aí também, né? Até para poder ter uma resposta mais contextualizada, eu já tinha visto o pessoal fazer, mas hoje eu dei uma pesquisada muito rápida sobre como a gente faria isso no fluxo, né? Vi lá Uhum, que a gente faz a solicitação. Na verdade, a gente precisa ter toda aquela parte burocrática dentro da conta de anúncio, né? Da conta de anúncio, não, do. Pô, da esqueci. meta lá. Da meta, do gerenciador, né? A gente precisa ter a empresa Uhum, verificada, a gente precisa ter a criação do aplicativo, fazer todas aquelas liberações. E pelo que eu tinha pesquisado um tempo atrás, hoje eu não aprofundei muito porque eu estou meio que tentando tirar isso da ideia deles, né? uhum, É, pelo que eu pesquisei um tempo atrás, tem contas que não, mesmo que a gente siga todas as premissas, tudo que é colocado lá, mas eu percebi que tem contas que não aparecem algumas opções, né? Aí, assim, só trazendo essa questão minha hoje, dentro do que você pode falar a respeito aí também, já que você está investigando. uhum. O... Caiu? Ou só pra falar? Não, não, pode falar, é isso aí que eu Ah, queria tá. Ah, tá. comentar. É só a minha Ah, sim. experiência com o que você vai falar para Aham. tentar agregar a sua resposta, deixar ela um pouco mais, Uhum. talvez, direcionada. Esse, esse vídeo aí eu ainda não assisti, mas o El que me passou esse vídeo pra eu ver essa questão, porque aparentemente dá pra integrar com o Evolution API, a API oficial. Então meio que você tá usando a API oficial pelo Evolution. Acho que você faz alguma conexão webhook. Só que eu ainda não assisti, mas esse link que eu mandei aí é interessante ver também, acredito. Tô tentando só arranjar um tempo, vou ver se eu vejo hoje à tarde, porque eu tô esperando o pessoal me autorizar lá na conta deles na Meta, Certo. porque eu achei que era só mandar o e-mail, só que aparentemente eu tenho que ter uma conta Meta para eles me convidarem. Aí eu achei que eu ia receber uma notificação por e-mail, mas eu acho que eu recebi uma notificação de convite, né, por dentro da minha conta Meta. Eu criei ontem pedindo lá, esperando o cliente fazer o Mas convite de novo. você está falando isso para você fazer uma conta teste sua? Não, eu realmente criei uma conta Meta lá para usar. Ah, Então, tá. porque em vez de eu usar a conta Meta do cliente, ele só vai me convidar para o projeto e me dar permissões para eu mexer lá dentro da meta deles. Meta Business. Então, mas você não consegue fazer isso pela você tendo tipo uma conta de gerenciador, uma conta de negócios, um portfólio? Hum, pior que eu não sei, é isso que eu tô falando, não sei. Eu criei uma conta no Meta Business lá. É, o portfólio empresarial, é isso aí Isso, mesmo. é isso aí, porque Isso, é isso aí, aham. É isso que eu criei, é. mas assim, como você vai fazer para o seu cliente, eu acho que a dele precisa ter todos os requisitos preenchidos. A questão lá É, da então, aham, pra convidar. isso para depois ele te convidar, porque daí você entrando lá, Uhum. você vai ser tipo um funcionário, né? Vamos Parceiro. colocar assim entre Uhum, aspas, uma pessoa que vai estar fazendo ali o projeto dele.
E E, o que a meta precisa verificar é a empresa dele, né? uhum, exatamente. Mas é Porque igual tem método de convite aqui, tem como convidar isso, pessoas ou convidar parceiros. É um isso. pouco diferente. É a mesma funcionalidade para gestão de tráfego. É isso, exatamente. É porque eu nunca mexi a fundo com gestão, mas é exatamente. Por isso que quem já trabalhava com gestão de tráfego, para migrar para essa área de automação, seria muito bem. Tipo, já tinha facilidade para fazer bastante coisa. É, mas assim, pelo Hum. que eu pesquisei antigamente, tem umas coisinhas muito chatas, sabe? A meta é chato, porque a meta muda toda hora, É, todo dia. exatamente. Tem É conta. porque para eles é mais fácil padronizar uma coisa e, tipo, por exemplo, para conta de anúncio, eu sei que a meta é muito. Qualquer coisinha ela pode te bloquear. Sim. Mas é mais fácil para eles bloquear você, que é um Zé Ninguém, que paga R$ 10.000 por mês de anúncio, do que bloquear, sei lá, a, a Nike, tá ligado? Que paga milhões e milhões todo mês para fazer anúncios pela Meta. Então, Ó, para eles não é interessante priorizar tanto assim um cliente comum. Porque eu falo, quem paga 20 mil, 50 mil por mês é um cliente comum, o basiquinho. Não é o que gera renda, de mas é fato. muito relativo, sabe por quê? Porque eu já tive conta Uhum, de cliente com um investimento muito alto de gestão de tráfego. Isso eu generalizo, tá? Tanto o Facebook quanto o Google. Que independente do investimento, algumas contas mais simples, com investimento menor, tinham acesso a suporte, por exemplo. Outras não têm. uhum. Isso já é uma questão lá. Interessante. Isso já é uma questão lá deles, sabe? Sim, eles liberam Aham. aleatoriamente a questão de você contatar o suporte. Outra questão também é assim, além do suporte, é que eu tenho alguns clientes aqui ainda em que determinadas contas elas têm algumas liberações de funcionalidade e até a página propriamente dita para você fazer a parte de uso, elas são diferentes. Então, assim, a experiência com eles é bem ruim, principalmente com suporte. Quando você precisa de suporte, então, é terrível. Com o Google é pior ainda, porque com o Google você não consegue falar com ninguém. E quando você consegue falar, são respostas genéricas. Agora, com o suporte da Meta ainda, você consegue geralmente falar com alguém, é, pelo menos para desabafar ou para xingar, mesmo que eles não resolvam, Uhum. mas você consegue. Mas é bem, assim, até uma coisa que eu tô que eu já, assim, eu já dei meu ponto de vista dentro desse conhecimento que eu tive, mas eu vou até ver esse vídeo aqui, apesar que ele é de novembro de 2024, né? Mas beleza, pra quem não conhece Uhum. nada já é uma informação. Ah, então, exatamente. Porque eu lembro de muita gente fazer todo o processo direitinho, certinho, e aí ter algumas janelas lá, porque tem subjanelas dentro das liberações e a plataforma não liberar, sabe? Sim, simplesmente não liberar. Uhum. Muda navegador, faz a parte de limpeza de cachê, de cookie e mesmo assim não liberar. Mas enfim, né? Eu também aqui vou ver se eu não consigo convencer o meu cliente, né? Para não usar a API oficial. Uhum. Mas dá toda a segurança que não usar também, né? Dá todo esse respaldo para ele. Mas se tiver que ir para ter essa primeira experiência também, qualquer coisa eu vou trazendo informações. Isso aí, uma boa. Boa demais. Pode falar aí, Alex. Ô, Gabriel, só uma dúvida, cara. De leigo, eu peço até desculpa se for óbvio para vocês que já estão há muito tempo. Nada, tranquilo. Isso aqui, ó, é daquele meu cliente lá, né? Hum. Tá vendo? Hum. Esse aqui eu posso apagar, né? Dá um zoom aí, deixa eu ver o que que era isso aí. Ah, isso aí era pra voltar as pessoas. Pode apagar, né? Isso aí é quando a gente, no caso ali embaixo, ó, lá no começo do fluxo, tem até um detalhe que eu vou até que comentar. Eu vou atualizar isso aí nos meus fluxos. Tá vendo esse negócio que a gente trava aí? A gente identifica isso aí pra quando a pessoa interfere na conversa pelo número do WhatsApp. Que Então, foi tipo aquele assim, lá tem que o você. número da IA. Tá. Esse from me aí, esse vermelhinho. Tá. Quando, por exemplo, a atendente entra no número da IA e assume a conversa. É para travar a pessoa, para a IA não responder. Isso Certo. aí. Só que, o que que aconteceu? Aí, só para sua dúvida primeiro, aquele fluxo ali de cima que você perguntou se podia pagar é para voltar essas pessoas aí, entendeu? Então, tipo assim, se alguém interferir na conversa, vai levar a pessoa pro status humano.
Aí, se não tiver aquele fluxo ali pra voltar, ela vai ficar pra sempre no humano. A IA nunca mais vai falar com ela. Só se a Esse pessoa, fluxo só se serve. o cara que está sendo atendido ele interagir, aí a IA volta a atender? É, mas precisa dessa automação aí, que ele perguntou se podia deletar ou não. É justamente isso. A gente configurou pra todo dia, tal horário de manhã, voltar todo mundo que tava para humano, de humano para status de IA. Porque senão a IA nunca mais responde esse cliente que foi Ah, travado. eu achei que voltava sozinho, e no ser uma conversa ele volta. Não, não volta, por que que não volta? Para seguir o fluxo, a gente tem aquele if lá de cima, que verifica o status da pessoa no Supabase. Então, mas ó, Então, aquele. por exemplo, quando a gente passa ali, manda uma mensagem do nosso próprio número, ele vai passar pelo Uhum, webhook, vai passar pelo if, vai lá identificar o from me e vai lá pro, é que eu isso, não, Supabase. pro E muda Supabase. para humano o status. Ah, é porque Aí a nesse próxima. caso aí ele muda, né? É porque eu tenho um No fluxo. seu sim, no Redis lá ele volta automático, exatamente. E isso, no Redis ele Exatamente. volta porque daí, quando entrar no webhook, vai ser um outro número, né? Na verdade, Aham, a aham, IA entende exatamente. assim, a IA ela não vai responder o mesmo número que está interagindo. Exatamente. Ah, então acho que o meu tá normal. É que eu só fiz, é só um outro método que eu Sim, sim, utilizei. sim. É só pra Aí entender, esse porque aí agora eu fiquei preocupado. trava. Aham. É esse aí que eu fiz com o Alex, ele trava um dia inteiro. Aí no outro dia de manhã ele volta. Ou depois de uma hora volta. Aí eu ficava salvando também a última interação, né? Em vez de fazer com o Redis. Mas era isso aí, ô Alex. Não sei se era essa a sua dúvida, daquele fluxo ali. Você tá mutado, não tô ouvindo. Agora, aquele HTTP request a gente tinha mudado aqui, né? Então, esse aqui eu posso apagar, que ele não vai interferir também, né? É, pode apagar, esse aí pode Esse eu apagar. O posso que a gente fez apagar. a alteração mesmo? A gente deixou. Acho que foi variáveis globais, não foi? Foi Ah, foi isso aí, verdade. Boa. Isso aí é controlar outra coisa do que eu nome. padronizar também. Não, Agora, só beleza. comentando, naquele from me ali, ó, naquele vermelhinho lá, o que que acontece? No começo do. Eu fiz ontem com o Iago, mentorado também, e ele comentou uma situação bem curiosa que eu nunca tinha parado para pensar nessa situação específica. Esse from me, ele serve, beleza. Porém, no caso, se a pessoa interferir, por exemplo, o médico mandar mensagem pelo número da IA, vai travar a pessoa. Só que tinha vezes que era a primeira interação. Então, era um contato que o médico já tinha, mas esse contato não estava na base de dados ainda, não estava no Supabase. Aí o médico mandou uma mensagem. E quando a pessoa respondeu essa mensagem do médico, ela foi criada no Supabase. Então, assim, o From Me não funcionou porque como é que vai atualizar alguém que não existe na tabela? Entendeu? Aí, a partir da primeira mensagem que ela responde, que o cliente respondeu, a IA não travou, porque ela foi dar um update ali no Supabase de cima, só que não encontrou o número no Supabase, porque não existia ainda. Aí, quando o cliente respondeu, ele foi criado lá embaixo, no fluxozinho de baixo ali no roxinho, que cadastra o cliente. Aí, só quando o médico mandou uma outra mensagem que a IA parou de falar, mas ela ficou se intrometendo na conversa lá até o médico falar outra coisa. Mas, Gabriel, mas ali, ó, quando. É porque eu tô vendo o meu aqui também, o meu tá com Supabase. Mas quando Uhum. ele identifica o from me, ele não é uma informação que vem sempre do webhook, que o webhook fala assim, ó. Não, sim, aham, eu falo nesse método que eu estou utilizando. Ah, tá. Porque o ponto é, quando ele identifica um from me, ele joga pro Supabase que está ali em cima, no vermelhinho. Aquele Supabase pega o número da pessoa para atualizar o status dela. Mas como a pessoa não existia, ele não atualiza. Por isso que a IA continua se intrometendo nesse método aí que eu utilizo. Então, o correto seria o que? A alteração que eu fiz ontem com o Iago. A gente pegar esse from me e em vez de deixar logo após o webhook, deixar depois do wait ali, ó. No caso, deixar antes do switch. Porque aí o que que a gente fez? Mas depois eu faço contigo isso aí, Alex. Mas só se acontecer, tá? Tipo assim, é uma situação bem específica mesmo, mas é bom Tá? se prevenir. Mas após o wait ali, antes do switch, a gente colocou outro supabase para dar um get no número da pessoa. Aí colocou o from me.
Porque nesse caso ela pode ser o primeiro contato ou ela já pode existir, aí não vai ter como ter erro. Vai funcionar de qualquer maneira. Mas foi bem curioso, uns detalhes que a gente só vai prestando atenção quando realmente acontece, da necessidade mesmo. Que aconteceu isso aí com um cliente dele, do Iago, aí ele comentou comigo, eu prestei atenção nesse detalhe. Porque o Então, método lá do Redis, ele realmente é um pouco diferente, só que eu nunca fiz com ele. Esse From Me aí foi uma improvisação que eu fiz de última hora lá, porque era urgência, aí eu utilizo esse método hoje em dia. Porque ah, funciona, ambos funcionam, então o meu eu posso deixar assim por enquanto, né? pode deixar. Só se realmente acontecer alguma coisa, você vai saber. O Beleza, cliente então. vai avisar, mas é bem difícil, porque era um caso de. Porque nesse cliente do Iago, eles basicamente viram, no final das contas, eu fiz todo o processo com ele, foram horas de mentoria pra gente fazer um agente de IA, e hoje em dia virou um chatbot. Até o Iago ficou, tipo assim, decepcionado com o cliente, porque é foda, né? Tem cliente que não entende muito. Tirou toda a liberdade da IA. Nossa, foi mó rolê pra fazer o agendamento lá e tal, explicar, ensinar. E no final das contas ele não quis usar mais o Google Calendário, tá usando uma plataforma de agendamento lá. Só que a plataforma tinha integração com o Google Agenda, só que eles removeram. O Iago entrou em contato com o suporte, com a equipe lá da plataforma, só que eles não tá mais integrado. Por quê? Porque no seu caso, Alex, você agenda no Google Agenda e aparece na plataforma, né? Aparece no site lá. Só que nessa plataforma que o cliente do Iago usa, não acontece isso, porque eles tiraram a integração. Aí o cliente quis continuar usando a todo custo. Aí basicamente a IA, quando vai fazer o agendamento, manda só um link agora. Tirou toda a Nossa. automação de agendamento. Não, É daí já foda. fica a dica, você falando de integração aí, aquele iClinic lá, cara, funcionou É, perfeitamente, não então, tive dor de exatamente, cabeça. o iClinic. É. Eu acho que o dele era. Eu não lembro o nome, mas era. É porque tem. Nossa, tem Tem um muita monte, tem um ferramenta monte, né? dessa. Tem muita dessa. Não lembro o nome, mas era uma diferente lá. Eu acho que era Odonto alguma coisa. Não sei se era de Odonto, ou era MedClinic, não sei. É muita coisa. Sim, você pode deixar aí por enquanto. Fala, Luiz. Vou, vou compartilhar minha tela aqui Uhum. para explicar direitinho. Janela. Opa. Tá vendo aí? Tô vendo, aham. Tá, beleza. O que que acontece, Gabriel? Aqui, ó, eu vou precisar fazer, né? Aqui é um sistema de multiagente que vai Hum, de advocacia, né? uhum. Aí ele já está atendendo, já está bacana, aquela questão das tags, dele ter interação entre os agentes e passar ali, já está fazendo, né? Que foi um problema lá atrás, mas Ah, legal. a gente conseguiu corrigir de acordo lá com as suas instruções. Agora, o que que eu preciso fazer desse agente? O próximo passo, ele vai precisar qualificar, né? Então, o objetivo dele aqui é qualificar. Ele vai ser um qualificador e vai, dentro do conhecimento dele aí dos assuntos, ele vai fazer as perguntas e vai dar as instruções, né? Tipo assim, você está reclamando de um problema aéreo. Deixa eu ver aqui suas informações. Beleza, você tem o comprovante, tal, beleza, me manda, deixa eu ver. Você está qualificado, agora eu vou te passar para um especialista falar com você. Então, o primeiro passo, eu preciso colocar no Supabase, até coloquei aqui, que esse cara está qualificado, né? Então, atualizar lá no Supabase que ele está qualificado. Hum, Pode falar. aham. Não, eu pensei numa coisa, mas continua. Tá. Aham. Então eu vou ter que colocar no Supabase para ele qualificar. E eu compartilhei aqui tanto a base de conhecimento como o FAQ e a questão dele colocar essa informação lá no Supabase. Só que também depois que ele qualificar esses leads, eu vou. Na verdade, aqui, ó, eu Uhum. estava pensando em criar duas categorias, um de qualificado e outro de não qualificado, porque depois eu posso ofertar para esse cliente aqui um sistema de disparo para os leads não qualificados no sentido de nutrição. Qualificados. Oi? Aham, sim. No sentido Não, de sim, isso aí que eu ia falar. É bem interessante mesmo. isso, de nutrição. Então, essa é uma coisa que eu pensei aqui durante o projeto. Aí, a parte que eu preciso resolver agora, né? Então, ele vai falar aqui que está classificado ou não, vai colocar isso no Supabase. E aí, uma coisa que a gente comentou essa semana, tenho que mandar esse resumo aqui lá para o Como, né? E eu montei essa Uhum. estrutura.
Aí eu quero ver com você, até aproveitando que não tem ninguém aí, não tem mais perguntas, que você me ajudasse assim, não fazer, mas quais são os passos a Dá um nó. passos dentro do que eu coloquei aqui que eu preciso organizar. Eu vou contextualizar um pouco mais, tá? Só para você entender. Então você já me instruiu aqui sobre a questão de buscar o histórico. Eu só preciso ver se é isso daqui Uhum. mesmo, ou é atrás ou é na frente, para poder puxar direitinho. Mas É também. aí mesmo, uhum. É assim mesmo? Show. Mas Uhum. também eu tava com uma outra ideia que eu já tinha visto muita coisa, mas eu não fiz ainda. Deixa eu ver se está aqui. Eu coloquei aqui no prompt principal para ele coletar esses dados assim, ó, aqui embaixo, sabe? Isso aqui na verdade foi só eu coloquei para eu não esquecer. Eu não pratiquei, não testei, não validei. Aí eu queria saber se Uhum. essa metodologia mesmo ou se, enfim, preciso saber se eu estou certo, se eu estou errado ou o que eu preciso fazer para funcionar da maneira que eu comentei com você. Muita informação? Tá. Resumir. Não, não. Resumindo. Tu vai qualificar o lead, vai jogar no Supabase e precisa mandar o resumo pro como. Isso, perfeito. Isso aí. Beleza. Eu vou te fazer duas perguntas para te passar duas alternativas dependendo da sua resposta. Bora. Aquela tool do Supabase só vai ser ativada exclusivamente para falar se ele foi ou não, se ele foi qualificado ou não, né? Isso. Agora, que nem a gente conversou, eu poderia colocar se ele foi qualificado ou não. Então, fazer ele ativar em todo atendimento, Isso. qualificado ou não. Eu ia te dar essa ideia. A minha ideia é que você pode fazer o seguinte: pegar isso aí, essa tool e deixar para falar, a IA literalmente colocar sim ou não para a Isso. coluna qualificado. Boa. Então você vai ter o quê? Você vai ter uma coluna qualificado. Então, assim, quando ela ativar essa tool, encerrou o atendimento já, né? Ela vai ter Isso. encerrado, basicamente. Isso. Isso. Pra não ter mais conversa, beleza. Então, ativou essa tool, ela só vai marcar na coluna sim ou não. E o que que você pode fazer? Eu vou montar isso aqui contigo agora, só para você ter uma ideia e visualizar melhor. Tá, porque a Aqui, ó. outra pergunta Você que eu ia realmente fazer na sequência seria como eu faria para ativar. Acho que o sim é, ou não já é o exatamente. ativar, né? Aham. Tá. Posso parar de compartilhar aqui? Você Aí quer eu compartilhar? vou. Pode. Aham. Acho que eu tô compartilhando. Tô Tá, compartilhando. deixa eu voltar aqui. Vou criar contigo isso aí para te mostrar. Ó, basicamente, fazer um mini agentezinho aqui, e fazer isso aí pra gente, pra você ver funcionando. Tá. Enquanto você está fazendo aí, só Tinha. vou colocar, só vou falar mais a minha ideia. Porque aí eu formatava até Uhum. a resposta que eu preciso, né? Porque eu não preciso trazer um resumão, né? Eu posso trazer, pedir para ele fazer um Sim, resumo ali bem objetivo com os pontos principais e que é a informação que o cara vai coletar lá dentro do CRM, vai ler e vai falar, pô, já sei o que que é, como é que funciona, e o que que tem. Então, já vou começar a falar com esse cara a partir dessas informações. exatamente. Se eu pegar essa estrutura aqui de memória, pra gente elaborar certinho. Vou fazer um teste. Beleza. Eu vou pegar, no caso aqui, a mensagem do cliente, que vai ser do meu chat, e a mensagem do agente, que vai ser direto. Aqui, busca. Ah, você vai ter que alterar isso aqui só, tá? Sim, sim, mas eu Não é entendi, variáveis mas eu globais. entendi a ideia, Aham, já entendi a questão. exatamente. Só que no caso. Aí acho que você não vai conseguir fazer, né, por causa do chat. Vai, Não, consigo. Eu só tô adaptando é, adaptando aqui, aham, rapidão. pro Já fez, já. protótipo. Boa. Aí o ponto é o seguinte. Ah, calma aí. Aí no caso, nesse caso aqui, ele só funciona se tudo executar com sucesso. Mas eu vou fazer o promptzinho aqui simples dele, Tá. que vai ser o seguinte. Você, Eu tenho uma pergunta. você... Hum, O agente não tem que ser depois porque ele tem que pegar a memória, receber a memória? hum? Não, a memóriazinha tá aqui. Ah, não, nesse caso eu tô fazendo o da ativação. Vou fazer ele ativar tudo Ah, tá. Supabase, pra você Beleza. entender a minha Ah, ideia. entendi. Entendeu?
Esse eu tô mostrando, no caso. Você é um SDR qualificador. Nesse caso aí, esse AI agente que você está montando é aquela estrutura que eu tenho. É, o E seu, os seus múltiplos lá, no boa, caso. boa, boa, entendi. Qualificador que vai qualificar o lead. Lead qualificado. Só um exemplo besta. Gosta de futebol. Lead não qualificado gosta de basquete. Sua função, sua função é perguntar qual esporte o lead gosta. E de acordo com a resposta, ativar a tool Supabase para registrar se ele está ou não qualificado no CRM. Beleza, promptzinho bem simplesinho. Boa. Agora eu vou adicionar a tool Supabase aqui, que vai dar um update. Eu vou criar uma tabela aqui nova só para a gente fazer isso aí. É, hash CRM. Vou adicionar duas colunas só, que vai ser o qualificado. No caso, são as colunas a mais que você vai ter, né? Sim, Qualificado e até uma ideia para vocês eu vou fazer aqui também, o tá? resumo, né? E aqui, histórico conversa. Não, vou fazer diferente. Porque a gente está sempre salvando no Redis. Sim, Só que o que que eu vou fazer, começar a fazer aqui? Eu vou adicionar também um Supabase, porque, cara, tu vai ter tudo no Supabase, literalmente. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou ter um Supabase que vai pegar o. mas você Deixa eu já só não criar a tem tabela ele aqui. lá no. No N8N Chat Histories, você tem? Isso, Só que ali você vai ter uma coluna específica que vai ter tudo em uma linha só, tudo limpo, o histórico inteiro, se você quiser. Fica mais entendi. organizado, eu acho. Mas isso E não a ideia atrapalha. é fazer. Essa quantidade de dados não atrapalha, porque ali imagine que ele vai ter uma interação de, vamos supor, de 4 dias com a gente. Várias conversas até qualificar. Não, realmente, fica muita coisa. Fica muita. Mas é uma opção. Entendi. Uma opção a mais É porque ele para vai salvar ficar ali. numa linha só, né? E é exatamente, vai ficar tipo assim: eu abri aqui a primeira linha, vai estar tudo ali. Eu vou até inserir manualmente esse meu Session ID aqui, que é o que eu tô usando. É que eu não tenho, enfim, não preciso criar a coluna, mas é basicamente isso aí. Ah, eu tenho que criar, na verdade, pra gente fazer essa lógica aqui. Session ID. Não, mas a gente vai usar isso aqui só pra atualizar mesmo, o CRM. Aí no Session ID aqui, eu vou colocar manualmente. Aí aqui o que dá pra fazer no final é, tipo, colocar isso aqui, buscar a tabela, hash CRM. O meu Session ID vai ser igual ao aqui. Opa, é isso aqui. Aí você sobe aqui o histórico da conversa. Sempre, né? No final. Entendi. Isso aqui, ó. No deleta aqui. Não, isso aqui mesmo. Eu só envia pra cá. É esse push. Isso. Opa, é mesmo. Aí aqui é como é que vai funcionar. Tem a tool Supabase. Eu vou pegar a minha tabela do CRM e vou adicionar aqui. Eu quero que ele coloque o qualificado. Isso. Coloque apenas sim ou não. Aí aqui vai ter. Use essa tool para qualificar o lead de acordo com a resposta. Eu vou dar um reforço aqui. Futebol, sim. Basquete, não. Opa, não. Eu tô apanhando o teclado. Pronto, não. Isso aí. Então, bora fazer esse teste aqui. Aí, de acordo com. Só que eu já vou fazer o que eu vou te mostrar. Tá. A gente tem uma linha aqui de update. Então, Sim. não vai ser create, vai ser um update. Vai ser um update nesse meu número aqui. No caso, o meu Session ID. Então, eu vou ter o que agora, Luiz? Qual que é a minha ideia? Você vai ter essa tool aqui para ativar.
A minha ideia para você é usar um webhook do Supabase para jogar no Hum, CRM. Então, você vai vir aqui em integrações, vai lá em webhook. Se você já fez isso, não sei se você já fez, senão vai estar aqui embaixo, eu webhook. já vi um vídeo. Você Então, você instala ele, faz um enable lá, vai ter um botãozinho tipo assim, ó, enable, você instala. Depois disso, você vai aqui em webhook, webhooks e cria um webhook novo. Então, eu vou criar um Boa. webhook para essa minha tabela que eu acabei de criar. Esse webhook vai ser o atualiza CRM. Resumo. Na tabela, teste CRM, que foi a que eu criei agora. Então, eu quero que esse webhook sirva para atualizações. Top. Então, sempre que esse meu webhook ou essa minha tabela for atualizada, eu vou acionar esse webhook aqui. Então, no meu fluxo, eu vou ter um webhook que vai O estar trigger, né, vai ser pegando. o webhook. Isso, exatamente. Atualiza CRM. Então, eu tenho esse webhook aqui. E sempre que for ativado, eu vou deixar o de produção mesmo. Ele vai acionar para cá os dados, enfim, dessa tabela. Então, eu vou criar aqui. E a gente vai fazer esse teste. Porque aí, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou ter os dados e aqui vai ter o que você elaborou, que vai ser o seu Redis. Então, em vez de fazer por Workflow, basicamente você vai fazer pelo webhook do Supabase, entendeu? Entendi, Basicamente essa é a entendi, ideia. entendi. Aí você vai dar um get exatamente desse jeito aqui. Só que no. É, exatamente desse jeito aqui. Só que aí no lugar disso aqui, dessa variável vermelha, a gente vai arrastar o número de telefone que vai vir daqui, do webhook. Então, bora lá. O número que vai vir do webhook? É, porque quando a tabela for atualizada, ele vai trazer os dados da linha que foi Ah, atualizada. Aí a entendi. gente vai ter o número aqui, entendeu? Boa, boa, Eu vou entendi. fazer o teste. Mandar um olá. O ruim é que quando a gente tá fazendo o chat ID, ele manda a resposta desse jeito aqui, ó. Oi, como posso ajudar você hoje? Opa. Apenas faça a pergunta. Deixa eu só. Ah, não, não vai fazer diferença, na real. Oi. Ó, olá, me conta, de qual esporte você gosta? Futebol ou basquete? Eu gosto de futebol. Ativou a tool e me atualizou. Enfim, ele só tá fazendo pergunta porque o prompt tá muito besta. Mas, resumindo, o que me interessa aqui é o seguinte. Cadê? Ver se ele executou aqui. Ah, não tava ligado. Aí foi vacilo meu. Foi. Acontece. Uhum. Deixa eu tirar aqui por enquanto, só pra ele ativar essa tool, que o que importa é que eu quero E se mostrar isso você aí. jogar já a resposta? Eu gosto de futebol. É, então, é. Eu gosto de basquete. Vai ativar a tool, vai me atualizar aqui. Beleza. O que que ele falou? Então não está qualificado. Beleza. Vai ver aqui na tabelinha, coisou. O ponto é, a gente quer que ele ative. Vamos ver se ele ativou agora. Vamos ver se deu certo aquela atualização, no O caso, se ele webhook, né? pegou. Olha lá, Que tá usando qualificado como sim. referência esse meu Session ID. Deixa eu só ver se o Session ID tá certo. Ó, é isso aqui agora. É diferente, agora que eu vi. Sempre que eu troco a. Sempre que eu saio da conversa, ele muda o Session ID, isso que é duro. Eu vou fazer aqui então diferente. Eu vou colocar aqui manualmente 12. Só pra ele me atualizar certinho aqui. Manter o mesmo, né? É, mantém o mesmo. Ah, oi. Futebol. Obrigado, beleza. Agora eu realmente fui atualizado. Fui atualizado aqui pro. É que já tava assim, né? Nesse caso aqui. Sim, Enfim, o histórico tava vindo pra cá, tá vendo? E vi. ficaria assim, ó. Desse jeito aqui. Mas o ponto é. Deixa eu ver aqui. Agora executou, ó. Agora ele realmente executou. Por quê? Foi atualizado ali. Então, Boa. o que que eu vou querer fazer agora? Agora que a gente
tem esse gatilho de webhook, você pega os dados daqui. Então, aqui antes você vai pegar agora a coluna telefone, né? Que no meu caso é o Session ID, enfim. Aí você pega aqui o telefone e a partir disso você faz o que você fez ali, seu agentezinho e tudo mais. Então você vai ter o agente para pegar o histórico da conversa, fazer o resumo e jogar no seu CRM. A mesma estrutura que você fez, tal de certinho. Só que eu queria te mostrar aqui na prática era só isso aqui. A Porque ativação sempre dele, que né? ele ativou a tool Supabase, a gente criou um webhook que captura atualizações na tabela. Então, sempre que a tabela for atualizada, ele vai acionar esse webhook aqui. E vai acionar só nesse caso, porque a gente só colocou lá no webhook o evento de update. Então, o único lugar que tem um update no seu fluxo é ali naquela tool. No caso, no começo dos nossos fluxos, a gente cria o lead pela primeira vez, a gente não está atualizando. Isso. Aí o que acontece? Ia dar um atrito se você tivesse um update em algum outro lugar no seu fluxo também. Mas se Entendi. você deixar o update exclusivo para essa tool, aí dá certo fazendo desse jeito aqui que eu mostrei. Porque é melhor do que você usar. Se você usasse um Subworkflow, você ativava o Subworkflow e tinha um Supabase logo após para fazer o update antes. Basicamente isso, para salvar a resposta. Entendi. E aí, no meu Supabase eu coloquei, eu coloquei a última mensagem, já tem a tag, já tem o chat ID, já tem o qualificado. Eu vou acrescentar só, porque o meu qualificado é true ou false, né? Aí eu Uhum. vou ver como que eu estruturo isso aí, que, igual você comentou, né? Porque eu posso também trabalhar com a ideia de true ou false. E aí também, Aham, exatamente. e aí eu vou Ah, é, colocar o era isso histórico. aí. Isso, e complementando lá o que você tinha falado, de dependendo do sim ou não, você pode colocar naquele webhook lá um if para ver qual que é, um switch para ver qual que é a resposta da coluna qualificado. Se for sim, você faz um resumo, joga pro CRM e tal coisa. Agora, se for não, você pode fazer uma outra coisa, por exemplo, igual você falou, jogar em uma tabela de leads não qualificados para depois futuramente você fazer Um um, trabalho em um cima. o que você Manutenção. falou lá, esqueci o nome. É, Uma manutenção. alimentação. Isso. Isso, uma nutrição, alimentação, nutrição, isso, do lead. Boa, boa, Gabriel. Essa aqui é a Topíssimo. alternativa. Topíssimo, cara. Valeu demais. A gente tem que, eu, particularmente, principalmente, tem que explorar mais essa função de webhook dos Pabase, porque ela é Então, muito boa mesmo. Dá pra fazer muita Gabriel, coisa. isso daí acho que serve até por aquela questão que a gente comentou, lembra de que a gente está fazendo follow-up errado, né? Que na verdade assim, É, não é aham, que a gente que, está fazendo exatamente. errado, é que a gente está trabalhando com aquela questão, né? O médico pergunta toda hora para a secretária, tem agendamento, tem agendamento? E esse não exatamente assim, mas é a ideia da gente fazer a secretária falar pro médico, né? Olha, agora tem um agendamento, Aham, né? exatamente. O Chrome. Topíssimo, Vou topíssimo, dar esse follow-up mesmo. topíssimo. Valeu. Hum, só aí quiser, mas sei que eu falar. Só, Vou falar só, aí, calma. só um último comentário, Gabriel. Eu vou. Ah, Não é errado eu ter todas essas informações dentro de uma única planilha, né? Porque eu centralizo, né? não, não, O que está pode acontecendo, manter. né? É até melhor, mais fácil de trabalhar com os dados. Isso é o que tenho visto, porque eu vejo alguns fluxos que tem planilha do chat, tabela do chat, tabela das conversas, tabela dos leads. Se eu conseguir Uhum. centralizar, unificar isso aí, não tem problema, é bom, né? É bom, eu acho bom, não tem problema não. Top, É menos trabalhoso. top, valeu. Ah, e mesmo que eu tenha ao andamento do projeto eu colocar novas informações, e não importa aonde vai estar a coluna, ele vai entender ali porque ele vai sempre se basear com o nome, né? É, exatamente, a ordem não vai influenciar em nada, não. Boa, boa, valeu, obrigado. Fechou. Fala aí, Cauã. Fala, bom dia, galera. Tudo bom? Bom dia, Gabriel. Cara, eu cheguei um Bom pouquinho dia. atrasado, mas eu queria tirar uma dúvida aqui sobre workflow, né? E, tipo, Uhum. queria saber, no caso, a diferença, ou por que eu deveria usar um, por que eu deveria usar outro, sobre Redis ou RabbitMQ. No caso aqui, comecei a montar um workflow, só que, é, deixa eu entrar aqui. E aí eu usei algumas bases de uns workflow que já tinha disponível aqui na comunidade.
E deixa eu tentar compartilhar a tela aqui, só para você ter um Uhum. pouquinho mais de Vou falar. noção. Calma aí. Aqui, beleza. Tá conseguindo ver aí direitinho? Só voltar aqui pra tela. Tô vendo, aham. Tá, aí, no caso aqui, eu tive a ideia de talvez finalizar com o RabbitMQ, se isso aí seria viável após esse Deixa eu merge. E ver. aí, tipo, isso aqui é só o fluxo padrão que já tem aí, que no caso você disponibilizou. Eu achei muito interessante Uhum. e eu acho que talvez, não sei se você indica sempre seguir talvez um fluxo de um chatbot, sempre seguir com essa ideia. Eu achei muito interessante. Eu teria talvez uma outra ideia melhor, não sei, né? Mas aí eu botei isso aqui por enquanto para testar, estudar, e aí Hum, eu uhum. finalizei o RabbitMQ e fiz um outro workflow, no caso esse aqui, que é no caso para o RAG, né? Para ter postar o RAG e tudo Ah, mais. Só que entendi. no caso esse aqui eu vou atualizar ainda. Mas é interessante usar esse RabbitMQ em vez do Redis e aí linkar direto para o agente A, né, o chatbot, ou você acha melhor fazer de outro jeito? Queria ter um pouco mais de noção sobre isso. Uhum. Não, beleza. E nesse caso, eles têm basicamente a mesma coisa, né? Ambos são bancos de dados, funcionariam igual, porém, vai depender da situação. Por exemplo, nesse seu caso aí, você está fazendo um REG, né? Esse aí que você está Isso. mostrando. Então, nesse caso aí de REG, é interessante até você usar o Rabbit mesmo. Por Uhum. quê? Porque ele é melhor para quando você precisa de, vamos dizer assim, vamos ver que eu consigo explicar. Ele é, ele garante, deixa, vou dizer assim que ele é mais confiável para você guardar as informações nele. Sim, Tipo sim. assim, você consegue ter uma garantia melhor dos processamentos dele, somente em questão de fila, de mensagens e você, por exemplo, esse RAG específico é bom, porque você precisa esperar os dados serem processados e ele lida melhor com essa função. Porém, ali embaixo, logo após o merge que você estava fazendo ali, lá no fluxo Sim. Deixa principal eu voltar mesmo, aqui. isso. Deixa eu ver Uhum. aqui. Aqui. Isso, logo após o merge aí, já é mais interessante usar o Redis, porque o Redis ele serve melhor para quando você precisa de dados temporários, que é justamente a ideia dessa parte aí que você está estruturando exatamente no fluxo, que é a parte de listagem de mensagens que a gente faz. Então, resumindo, quando se tratam de dados temporários, é mais interessante usar o Redis, porque ele é mais rápido para fazer esse trabalho. É melhor. Certo. Então, nessa parte aí, o Redis ele só vai temporariamente guardar os dados e a gente não vai deixar armazenado aí. Em vez do Mas no merge? caso. Não, depois do merge, no caso. Porque deixa eu pegar aqui o fluxo da estrutura, só para te mostrar aqui. Não, eu entendo. Só que assim, o Redis e o RabbitMQ, eles são dois bancos de dados temporários, certo? Sim, E aí, no caso, eu entendi o RabbitMQ. Porém, o Redis eu não entendi muito bem. Por exemplo, o RabbitMQ é muito viável por conta que ele faz em fila, certo? O Redis também faz isso. em Aham. fila. Não, o Eds não faz. Já não consegue Então, fazer. mas aí, Uhum. por exemplo, por que que eu botaria o Redis aqui? Eu não entendi muito bem, né? Não sei, você explicou, mas eu ainda não entendi. Por que que eu botaria o Redis aqui? Porque no caso do Redis, ele é mais. Igual eu falei, ambos eles armazenam. Não é que são temporários, ambos armazenam dados. Uhum. Mas no caso essa estrutura, eu não vi alguém utilizando o RabbitMQ ainda. Porque o Redis é realmente uma questão só de ser mais rápido e mais temporário pra gente. Porque é igual você falou, é realmente curioso. Agora você falou pra pensar. Eu realmente parei pra pensar agora que você falou. Eu não tinha parado pra pensar nisso antes. Porque o Rabbit eu fui ver só depois. Eu não conhecia ele antes. Não cheguei a usar ele ainda diretamente em nenhum projeto. Mas agora que você falou é verdade, porque o Rabbit ele é exclusivo para a questão de fila de mensagens. E é justamente essa parte aí que você está desenvolvendo. Então, Sim. realmente é interessante, porque usar um banco de dados que processa melhor em fila para uma listagem de mensagens, que é uma fila de mensagens, ou seja, espera. Tá, eu tenho uma dúvida também Uhum. sobre o Redis. No caso, será que o tempo de resposta. Eu tive a resposta que não, mas eu não testei ainda.
Mas o Reds e o RabbitMQ, eles têm o tempo de resposta igual ou será que afeta essa questão de fila? Eu acredito que o tempo deva ser parecido. Talvez o Rabbit ele demore um pouquinho a mais por processar em sequência os dados. Uhum. Mas eu não consigo confirmar porque eu realmente não cheguei a utilizar. Não, bacana. É, é só para entender mesmo, tipo, porque eu tava em dúvida sobre qual usar, né? Uhum. E Não, nesse aí, caso que você falou, realmente é um caso bem específico. Eu vou até estudar essa questão, ah, porque é um ponto que eu nunca tinha parado para pensar mesmo. Isso aí. e aí o que acontece? Você acha interessante botar em seguida aqui já o chatbot ou precisaria fazer outra coisa antes? Porque no caso aqui eu terminaria o fluxo aqui fazendo que a IA mandasse imagem, áudio, etc, né? Que no caso a gente termina por aqui, é isso? No caso, essa parte aí você tá fazendo o que exatamente nesse agentezinho? Cara, eu Qual que é a função dele? tava com uma ideia de montar isso aqui é um protótipo, de Aham. que no caso o primeiro fluxo é bem visível a ideia, né? No caso Uhum. é só questão de receber mensagem, aqui é traviar, né? Isso aqui, no caso, você que montou mesmo. Aí eu estudei bastante, entendi, achei muito interessante, né? Aí, após isso aqui, eu pegaria, no Entendi. caso, a fila e, no caso, o chatbot seria para, no caso, uma empresa de, talvez Aham. com... Vamos dar um exemplo, uma livraria, só lá, uma livraria, entendeu? E aí, na livraria tem vários tipos de livros e tal, e aí eu, no caso, montaria aqui no prompt, depois da Uhum. IA, sobre os livros e tudo mais, mas eu botaria aqui talvez Sim. no OneDrive, sei lá, uns PDFs contando algumas informações dos livros e tudo mais, mas aqui essa parte aqui eu não terminei ainda, não sei se eu vou usar realmente esse RAG aqui, mas é só para ter essa noção principal, né? É Uhum. interessante fazer desse jeito, ou talvez eu botaria alguma coisa aqui antes, e aí terminaria com Agora, a... Pode falar. nesse caso, você está usando basicamente assim, o outro fluxo só para receber as mensagens e esse aí para continuar a conversa, né? Isso, eu até poderia botar esse fluxo lá junto, eu só quis separar para ficar um pouco mais didático mesmo, né? Para ser um Sim, sim, entendimento. sim. Aham, entendi. Ó, esse jeito aí eu nunca trabalhei, nunca fiz dessa maneira, mas agora que você comentou é curioso, um jeito diferente. Uhum. Eu acho que dessa forma aumenta um pouquinho o nível de complexidade para você elaborar. E eu não sei se você consegue ter uma. Porque abre o Rabbit lá do outro fluxo lá. Eu só configurei, Eu, não sei se eu configurei certo, tá? Depois que eu tô aham. chegando atrasado, em outras aulas eu vou tentar configurar melhor. Mas eu acho que eu já configurei o Rabbit aqui também. Deixa eu No ver, só caso, para o ver Rabbit dar eu dado anexei ele ali. no Easy Panel. Uhum, deixa eu ver. Eu não sei se configurei É, isso que eu ia certinho. falar, porque assim, o que que é o ponto? Você vai ter as mensagens das pessoas aí, Certo. nesse banco de dados. Porém, se duas pessoas conversarem ao mesmo tempo, Uhum. você precisa ter um ID, alguma chave que identifique e diferencie essas pessoas. Então, Pra nesse que caso aí, a, eu não. no caso, É, você no fala que caso, para que a fila responda ao mesmo tempo ou que para não bugar o sistema? justamente para não misturar as conversas também. Porque se você joga tudo só em uma tabela avulso, o meu oi vai estar junto com o seu bom dia. Às vezes você Então, perguntou sobre o atendimento e eu estou perguntando uma outra coisa, e a vai responder quem? E qual mensagem que é a minha, entendeu? Aí no caso, ali eu não identifiquei ali, porque eu realmente, igual eu falei, eu não utilizei ainda o Rabbit no N2N, mas tem que ter alguma parte ali que você faz a identificação de cada pessoa separadamente para a após conversa. esse Rabbit Não, que você aí diz, mesmo, aí, porque nesse aqui. Rabbit você está enviando o texto aí, né? No caso da após, esse merge ele serve para, no caso, pegar todas as informações e juntar um lado só, né? Então, É, no caso ele só. Hum. basicamente esse trabalho que você está falando de entender quem que tá falando seria nessa parte aqui, não? Não, eu vou te mostrar aqui, eu acho que você vai entender melhor. Eu vou compartilhar minha tela, pra você ver o que eu tô querendo dizer. Só pra você ver o que eu tô Sim, querendo sim. dizer nessa questão da Calma aí, chave. deixa eu finalizar a tela aqui. Uhum. Hum.
Nesse caso aqui, Pronto, tá vendo aí a tela? tô vendo. Beleza. Essa parte aqui que você comentou é só exclusivamente para cadastro de banco de dados. Então, isso aqui, a gente vê se a pessoa existe na tabela. Uhum. Se existir, ela segue normal. E se ela não existir ainda, a gente cria. É só isso que faz. Essa Certo. parte aqui. E o antes ali, from me, no caso, que é mensagem enviada por mim, ou se é pelo. No caso é pelo bot? Não. No caso é Exatamente. Aham. pelo bot ou pela pessoa. Nessa Exatamente. parte eu já não indicaria aquela parte que você falou no final do RabbitMQ, porque já estaria saindo daí, né? Não. Nesse caso aqui, o que acontece? A gente tem as pessoas no banco de dados. Essa aqui, esse from me tem vários jeitos de fazer isso aqui. Só que essa estrutura que eu montei, como é que ela funciona? Se for eu que estou me mantendo na conversa com o cliente, a única coisa que essa parte está fazendo é o quê? Pegando a pessoa que eu estou intrometendo na conversa e mudando o status dela de IA para humano, ou seja, para travar IA, porque eu estou falando assim, ó, eu assumi a conversa agora, você não vai mais responder. Então, o que que esse Supabase está fazendo? Eu estou atualizando o status para humano. Por quê? Porque aqui, para seguir no fluxo, a gente tem que verificar o status dela, Se é o para ver se IA, essa entendi. pessoa, isso, se é o de IA. Uhum. Basicamente isso que acontece aqui. Então, essa parte que eu falei de ter um identificador, por quê? Como que funciona o Redis aqui no push, que é o seu enviar mensagem ali do app que você está usando. No Redis, a gente tem no push dois dados. A list, que no caso é para identificar no caso é o identificador da mensagem, e o data, que é de fato a mensagem. Então, por exemplo, o list a gente usa o número de telefone. Para quê? Uhum. Para se referir assim, essa mensagem que chegou agora está conectada com esse número de telefone. É tipo um ID fixo, para identificar. Exatamente, é o indefixo. Isso, Entendi. exatamente. Aí no get depois, para completar essa lógica, a gente busca o quê? Todas as datas, ou seja, todas as mensagens que estão relacionadas com essa key, com esse número de telefone, que no Ah, caso é o list bacana. do push, entendeu? Entendi. Aí eu só queria dizer isso. Sim, sim. Se Então acho que você eu tiver o, realmente. entendeu? É só esse ponto mesmo. Mas aquela, se o Rabbit tiver essa mesma configuração, perfeito usar ele, talvez seja até Tá. melhor. Então Mas é que eu vou você abriu ali, eu realmente é, não eu identifiquei. um pouco melhor também, porque eu também não sei se dizer. Né? Eu tive Uhum. essa ideia no workflow, mas ainda não configurei tudo certinho. Mas se não tiver, já é uma coisa bem mais interessante usar esses dois Red do push e do get, né? Exatamente, preciso que utilize isso. Porque realmente, igual você comentou, eu nunca vi utilizar dessa maneira o Rabbit. Pode ser que funcione de algum jeito, eu vou até dar uma estudada mais no Rabbit, porque eu não cheguei a utilizar ele ainda. Uhum. Mas exclusivamente para essa lógica de listagem de mensagens, a gente utiliza o Redis por ser temporário, que eu comentei, porque ele é temporário no caso, ele só é temporário porque a gente deleta logo após, Entendi. para não ficar os dados armazenados. Mas ele não é de fato em si temporário. Eu acho que o Rabbit já segue essa função de realmente ser temporário, provavelmente. Mas pode ser que eu esteja enganado também, porque eu realmente não separei um tempo para ver ainda utilizar ele. Eu nunca vi ninguém Na utilizando. verdade, o RabbitMQ, ele funciona do seguinte: por exemplo, o seu workflow, por exemplo, dá um ruim, sei lá, você não vai perder as mensagens, porque Ah, o, sim, o aham. Redis, ele realmente é temporário, mas o RabbitMQ ele fica parado lá, até que a função da IA seja ativada, entendeu? Entendi. Tipo, é temporário até Ele que é... seja ativado, Isso, é basicamente. temporário de acordo com a execução. Executou, já cumpriu a função dele. Entendi. É, é Uhum. basicamente isso. Mas, enfim, aí você acha que após aquele, enfim, após isso aí, na nova parte do workflow, seja tranquilo, continua É, desse aí jeito. no, aí no caso, E aí tem um lá após gatilho, aquela. aí e a agente. Exatamente. Tanto que lá naquele workflow, você vai precisar responder a pessoa por lá, correto? Isso aí. Então, quando a gente vai responder, a gente precisa do número de telefone dessa pessoa. Uhum, Aí é um outro ponto. Aonde no Rabbit, após o merge aqui, que você vai estar enviando esse telefone para IA conseguir responder, entendeu? Esse é um entendi. outro ponto também. Por isso que a gente tem a key, que a gente está pegando aqui. Lógico, o seu telefone vai estar puxando daqui, do variáveis globais, do webhook, enfim, você vai ter o telefone lá.
Porém, você precisa enviar para o Redis para algum lugar. Tipo, ó, esse é o telefone da pessoa. Aí, quando for acionado o trigger, você receba no trigger o telefone para você poder responder, porque senão você não consegue simplesmente responder, você não tem um número para mandar de volta essa mensagem. A ideia que você fez eu acho interessante, só que se você conseguir enviar o telefone e separar cada um para não misturar, tipo, uma pessoa com a outra, perfeito, pode seguir utilizando o Rabbit. Pode funcionar da mesma maneira, mas se você não consegue ter um controle desses dados, aí é interessante só usar o Redis mesmo e aplicar o Rabbit para uma outra situação. Tá, então no caso eu teria que fazer também uma continuação da automação lá antes do agente IA, você acha? Não, no caso não precisaria, porque eu entendi a sua ideia, é usar um fluxo para pegar as mensagens e o outro fluxo para responder. Você realmente só precisa ver um jeito de passar o número da pessoa para frente, para o outro fluxo. Se você conseguir passar o número da pessoa, você consegue continuar a sua lógica, Mas porque você vai ter como na responder. ideia do push, no Redis push get, eu já faço isso, não? Antes, naquela outra automação de antes, só para receber a mensagem. Ou não? No seu caso você não tem ali, eu vi que você Sim, não eu não tem. tenho, não tenho, mas se eu colocar, já passa, É, teoricamente? isso, teoricamente, porque aquela parte ali, ela basicamente só. Aí, você fazendo assim, você não vai ter necessidade de usar o jeito que você estava usando, de Uhum. mandar para um outro workflow e usar o trigger. Aí compensa Tá, mais você só realmente seguir pro agente no mesmo fluxo ali, entendi. normalmente. Eu vou dar uma estudada sobre isso. Mas uma última dúvida. Eu consigo fazer uma automação no Notion com o Google Sheets, que toda vez que eu atualizar uma linha no Google Sheets lá na planilha, atualiza diretamente ao Notion sem usar um Supabase? Isso, consegue. Ah, tá. Só que tem um cara aqui que tava apanhando pro update do Notion. Você pode até conversar com ele ali pra ver a experiência dele, porque realmente o Luiz aí, ó, que tá mandando muito bem pra baixo. Ele realmente, não sei se é bug, tá difícil. Funcionava antes, parou de funcionar do nada. Eu acho que é coisa do Notion isso aí, pode ser. Mas dá pra fazer, tá? Dá pra fazer isso aí sim. Só Tá, falando que depois eu vou o entrar em Luiz contato viu com você, que. Luiz. Uhum. Porque tem um colega meu que é lá do Texas, mano. Ele tá tentando fazer isso aí, só que ele coda, né? Ele tipo, faz Caraca, da hora. de programação mesmo, né? E ele tá na faculdade e tal. Uhum. Aí eu, pô, parei pra pensar, cara, eu acho que isso é bem possível. Eu Bem de boa, aproveitei, dá né? pra fazer sim. É, Mas receber o aí. dado, sobe no seu Notion, é só isso. Então. Porque tem um trigger de update no Sheets. Ele tava Atualizou o quebrando a Sheets, só com o cabeça isso, outro. mas eu pesquisei ali e vi que tem. Possivelmente é possível, né? Possivelmente dá, Uhum. mas vamos perguntar. Aí É após o basicamente agente lá. replicar. Desculpa, pode falar. Uhum. Não, é basicamente replicar a planilha do Sheets no Notion. Aí você vai atualizando os dados correspondentes. Tá. Aí, após o agente A, eu posso fazer aquela outra workflow, né? No caso, outra continuação do workflow aqui, para ela enviar mensagem, enviar imagem, áudio e texto. É isso? Só para finalizar a minha ideia. Exatamente. Tá, Uhum. tá, beleza. No Show de caso, bola. você pode fazer isso aí. Show de bola. Obrigado. Ô, Luiz, depois eu vou entrar em contato contigo aí, mano. Pra gente tentar fazer Ó, isso essa aí. automação do Luiz é justamente isso aí, ó. Basicamente. Calma aí, deixa eu ver aqui. Pegou os dados. Não é exatamente assim, que no caso é com trigger, mas a ideia dele é essa aí. Do Sheets pro Notion, ó. Pegou o dado e enviou pro Notion. É Então, isso. ali eu precisaria botar um trigger do Cheats. Do Sheets. Toda vez que Aham, eu atualizar uma exatamente. coisa específica, entendi. Tá, bacana. Exatamente. Show de bola, só isso. Estão me ouvindo agora, né? Tava falando aqui, ninguém respondeu, tava travado. Tô ouvindo, tô Tô ouvindo. ouvindo. O grande problema que eu tive aí é com questão de validar quando tinha um dado já existente no Notion, ele ignorar, ele ir para um caminho de não fazer nada. Por quê? Porque eu tive um problema de pegar o dado, que não sei aonde ele perde os dados e não consigo trazer esse mesmo dado pro, pro dado ali do Notion, né? De pegar, de fazer essa verificação. E uma outra questão é o update, que o Gabriel comentou aí. Eu não consigo fazer o update funcionar. Foi depois que eu atualizei o, o N8N. Mas é assim, se parar um tempinho aí para poder estudar, eu acho que deve achar deve ser os problemas aí. Entendi. Pô, bacana, cara. Bacana mesmo. Pô, depois eu posso talvez te mandar uma mensagem pra entender um pouquinho mais, pra eu, né, sobre questão de estudo também. Às vezes eu ajudo o parceiro lá também. É muito interessante, cara.
Show de bola. Bom demais. Eu vou dar uma estudada a mais nesse Rabbit, porque bastante gente até utiliza ele em projetos, mas não especificamente nessa parte que você estava fazendo a implementação. Só que é bom fazer um estudo mesmo para ver se é possível, porque às vezes pode ser mais interessante, mais rápido, enfim, funcionar melhor, dependendo. É, no caso ali, se seguir essa ideia mesmo do que a gente tá tendo essa ideia, né, desse planejamento, fica até mais curto o workflow, né? É, fica mais curto. Uhum. Mas aí eu tenho que, cara, poxa, você tem alguma dica de onde eu talvez pegar mais informação desse RabbitMQ? Só talvez pelo Gemini ou alguma coisa assim do tipo, ou alguma pessoa, não sei. YouTube, eu acho melhor YouTube. Mas tem Tentar conteúdo pesquisar por brasileiro lá mesmo. daqui do RabbitMQ, será? Então, Cara, deixa eu quem interferir aí. deve ter, quem deve ter é o Érico Renato. Ele faz bastante. Eu não sei, a gente já comentou em alguns vídeos dele, ou no caso o Promova Web. Promova Uhum. Web. Aquele cara do Ele, memória, do Memory Long lá, o Gabriel, ele também ele usa bastante. ele também É, Marcelo, se não me promova engano. Web. O Promova canal Web. dele, no caso. E qual que é o Isso. nome do outro parceiro lá? Eu acho que é Marcelo. Eu tenho aqui os dados, depois eu posso te passar. Mas Show de assim, bola. o que eu vi ele fazendo não era como o Redis aí no meio do fluxo. Era como uma contenção no fim do fluxo. Porque assim, é igual o Gabriel falou, preciso estudar um pouco melhor, porque parece que ele tem uma dinâmica diferente para quando, por exemplo, o fluxo ele dá problema. Sabe, tipo assim, parou de funcionar a Evolution e tal, e parece que ele tem uma consistência melhor de guardar aquela fila de mensagens, sabe? Sim, sim. Armazenar. Algo nesse sentido que eu comecei a ver na época, tá? Mas foi com o Marcelo da. Eu acho que é isso aí mesmo, Uhum. Marcelo, MGTI. MGT? MGT, isso. Show de bola. Então, a ideia mesmo era isso. Até porque, poxa, garantir que as mensagens não se percam, acho que é muito interessante. Mais interessante, teoricamente, do que talvez se perdesse o fluxo der errado em algum momento, né? Agora usar ali no E, meio, no lugar do Redis, igual você comentou, eu nunca vi, é a primeira vez. Ah, tá. No caso, o Red, Push e Get, né? Que o Gabriel deu a ideia. Isso, isso. Ah, tá. Então, Esse é o essa sacada método. foi. Esse é o método que eu vi 100% de todo mundo que fala sobre automação N8N utilizar. Uhum. Até na questão do From Me ali tem muita gente que usa o Redis porque ele tem um tempo, né? Ele consegue fazer uma ativação por tempo. Ele dá o gatilho Bacana. e não muda o status no Supabase. E ele tem o tempo lá, tipo, você coloca 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto. Aham. Muito bacana. Muito bacana. Mas é isso. Show de bola, Gabriel. Obrigadão. fechou então, pessoal. Encerrar hoje aqui. Amanhã, meu horário também é de volta. Bom Valeu. dia pra todo mundo, bom trampo. Até mais. Valeu. Valeu, valeu, Eu rapaziada.